Olá para todos, eu me chamo Luiz Eduardo e sejam bem-vindos aí ao Maya Linux. Nesse vídeo, então, eu vou estar mostrando como é que a gente pode estar inserindo aí o nosso display, tá? O visorzinho aqui na calculadora Maya Calc. Executando aqui com Python e o arquivo, e o nome do arquivo principal, o main.py, a gente já tem esse resultado aqui, tá? A gente tem dois painéis. No painel de cima vai ficar o display e o menu. No de baixo vai ficar responsável pelos botões, ok? Agora a gente vai inserir aqui em cima um, um display, ok? Bom, vamos lá. Para isso a gente precisa criar uma nova função. Eu vou criar a função aqui, deixa eu ver aonde. Vou criar uma função aqui embaixo, dessa aqui. Tá aqui embaixo aqui. Vou criar uma função definindo com def. Novamente, criar um nome de display. Que vai ser o visor da calculadora, né? Então, display uh, calculadora. Calculadora. Aí, eu vou inserir o parâmetro self, que a gente aprendeu para que serve o self, para representar a própria classe e poder ter acesso a todos os atributos da função dentro da nossa classe e também ter acesso quando a gente instanciar outras classes, tá? De outros arquivos, por exemplo. Beleza? Dois pontos. Uh, aqui para fazer aquela caixinha de texto, que vai ser o que a gente vai fazer para poder ser o visor da calculadora, a gente vai precisar chamar, tá? É uma classe que já tem no tkinter, na classe tkinter, e ela se chama entry, beleza? Com um y. Então a gente vai estar chamando ela aqui. Ao chamar ela, a gente precisa armazenar ela numa variável, beleza? E eu vou chamar o nome dessa variável de display calculadora também. Então, self.display calculadora, só que com D minúsculo, tá? É para representar uma variável. E logo em seguida aqui, eu vou atribuir então essa classe. Tá? Vai ser uma classe chamada entry. Essa entry é o que vai mostrar pra gente a caixa de texto. Beleza? A gente tem dois tipos de caixa de texto aqui, tá? A gente tem uma caixa de texto em linha, que se chama entry, e a gente tem uma caixa de texto chamada text, que serve para mensagens, para vários tipos para várias linhas de mensagens, ok? Essa entry aqui é mais usada para uma só linha, quando precisa de uma só linha para ser mostrado ou para ser digitado, beleza? Por isso que eu estou usando ela. Aqui, como de padrão, a gente precisa inserir o nome do componente que a gente quer inserir essa caixa de texto. Vamos estar inserindo aí no painel calculadora, self.painel calculadora. Beleza. Uh, aqui tem um segredo aqui, tá, pessoal? Toda vez em que a gente precisar de um texto trabalhando junto com um número, essa classe entry aqui ela tem uma variável de texto especial, que vai meio que fazer uma vinculação automática entre os números e o texto, tá? Convertendo para texto. Ela se chama, o nome dessa variável se chama, do tipo dessa variável se chama é, string var, tá? É uma variável que fica, como o próprio nome já diz, ela fica variando
de string para string, beleza? A gente não precisa ter uma string específica ali no campo para mudar esse texto, beleza? Não sei se ficou bem claro assim, mas conforme a gente for seguindo no código, vocês vão entender melhor, beleza? Então eu vou chamar ela aqui, text variable é um componente que está dentro aqui da classe entry, beleza? E agora a gente precisa chamar então essa variável do tipo string var. Só que a gente não tem ainda. Para isso a gente vai criar aqui em cima aqui, logo acima da variável display calculadora, abaixo da função, uma variável chamada self.texto variado, beleza? E vai ser do tipo string com S maiúsculo, string var, tá? String variado. Aqui ele vai dar uma breve explicação do que esse tipo de variável faz, beleza? A forma opcional, como padrão, é uma string vazia. E conforme a gente vai inserindo os valores ali, ela vai variando de forma automática. Como eu posso dizer? Se eu tiver uma variável recebendo uma string, por exemplo, e tiver setado aqui o texto variado, e eu tô recebendo eu tô recebendo um texto variado em si, armazenando uma variável qualquer, eu posso automaticamente ver as modificações nesse campo de texto variável, tá? Aí eu só aplico a minha caixa de texto em tempo real, digamos, tá? Aqui a gente vai atribuir então o self ponto texto variado, beleza? A gente vai atribuir mais alguns campos aqui. Vamos atribuir aqui uma fonte vai ser Arial. Tá, vou digitar aqui fonte Arial. Número, o tamanho da fonte 36. Beleza. A cor do texto que vai aparecer ali. Vou colocar aqui o foreground, que é o texto que vai aparecer ali para nós, tá? No visorzinho. Eu posso dizer todo o nome, como eu posso apenas colocar aqui a sigla, tá? FG, que já funciona. E no momento ela vai ser preta, tá? Cor preta ali, porque vai ser um fundo branco, basicamente. Beleza. A gente precisa dizer também que ela precisa ser do lado direito, beleza? A calculadora normalmente ela começa a calcular e mostrar os valores do lado direito para o lado esquerdo. Para isso, para centralizar um campo, dizer que a letra vai ficar no lado direito, ou centralizado, ou esquerdo, a gente tem uma opção muito interessante chamada Justify. Para isso, Justify, vamos atribuir para ela o valor aqui entre strings. A gente tem três possibilidades. Ó. A gente quer o texto centralizado, que é o texto à esquerda, posicionado à esquerda, ou que é o texto posicionado à direita. No nosso caso, a gente quer o texto posicionado à direita, dentro da caixa de texto, beleza? Bom, o fundo ele tá branco. Para não ficar muito branco, ficar esquisito, eu vou colocar uma cor aqui que vai ficar um pouco melhor a visibilidade da gente, beleza? Então, BG é de background, eu posso digitar BG ou background. Vou digitar BG e vou colocar
é uma cor de fundo. Aqui, como ele puxa o esquema do CSS, a gente pode dizer também nomes como, por exemplo, inteiros, como black, como white, né, red, blue, beleza? A gente pode chamar esses nomes também. Nesse caso aqui, eu vou estar chamando o cyan, tá? Que fica uma corzinha bem parecida com display mesmo, tá? Aqueles display LCD. Vou botar uma vírgula. Eu vou colocar aqui uma... Deixa eu ver... Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, tá? Beleza, eu vou deixar assim por enquanto. Vou deixar assim por enquanto. E agora a gente precisa posicionar esse cara. A gente vai posicionar ele com o place também, beleza? O mesmo place que a gente usou aqui em cima, aqui, ó. Ok? Bom, então eu vou chamar novamente a variável display calculadora. Display calculadora, ponto, place. Certo? Agora aqui a gente vai colocar o seguinte valor, tá? Vamos dizer que o tamanho desse local, desse armazenamento, onde vai ficar o meu display, vai ser de 365 pixels, ok? E a altura vai ser de 55 pixels, beleza? E agora no x e y, vamos colocar aqui o x de 5 pixels, da esquerda para a direita. E no y, vamos colocar aqui 45. Tá um valor de 45 pixels, ok? Agora, colocando isso aqui, a gente já pode ter algum resultado. Só que para a gente conseguir visualizar o display, a gente precisa colocar essa função, chamar essa função lá dentro do nosso construtor, beleza? Lembrando que é ele que está puxando as configurações na instância aqui do main, que é o arquivo principal, beleza? E logo aqui abaixo ao menu, aquele botão menuzinho que a gente configurou no vídeo passado, a gente vai chamar então essa função com self.display calculadora, tá? Display calculadora com D maiúsculo, pois lembrando que é meio que uma prática usar letra maiúscula para função, letra maiúscula para classe, tá? E para módulo, letra minúscula aqui no Python, beleza? Não é uma regra, mas é como mundo mundo inteiro conhece basicamente, ok? Então é isso aí. Só finalizar aqui abrindo parênteses e fechando parênteses e vamos ver o resultado na nossa telinha aqui. Vou executar o arquivo com o comando python espaço main.py. Executamos e aí a gente já tem já um resultado satisfatório. Beleza? A gente tem, então, a gente tem os números, beleza? Porém, a gente tem as letras também, né? Os acentos. Isso tudo a gente precisa corrigir, tá? Mas a gente vai corrigir um pouco mais lá para frente quando a gente começar a inserir objetos aí, aqui dentro do campo, beleza? O cyan, ele deixa essa cor que parece um vidrozinho ou um display mesmo de LCD, aqueles que a gente encontra nas eletrônicas, beleza? Bom, para melhorar, vocês viram aqui, ó, tá? Quando eu saio do display, ele fica com uma cor. Quando eu volto, ele fica com uma cor preta.
tá? A gente consegue melhorar essa questão aqui, tá? Eu vou fazer da seguinte forma aqui, tá? Com vocês, para vocês verem as opções e o que é possível fazer para estar melhorando e fazendo da forma como vocês quiserem aí na casa de vocês. Aqui ao lado do background, eu vou começar a trabalhar minha borda, tá? Então, border, eu vou dizer que eu vou querer três de tamanho nessa borda, beleza? 3 de tamanho nessa borda, eu vou ir inserindo aqui e vou executando aqui, tá? Pra ver como é que vai ficando. Ó, ele já deu uma outra cara, tá? Porém, ainda tem essa borda preta que não combina com o nosso displayzinho ali, tá? Pelo menos pra mim não combina. Vocês podem é, mexer da forma como vocês quiserem, beleza? Pra mexer com o tamanho da borda de largura, né? Esse tamanho de border aqui, ele é o total, tá? De todos os cantos. Porém, existe um outro tipo de borda que fica internamente e externamente, basicamente, ali no visor, tá? E esse tipo de borda se chama border de tamanho, basicamente, tá? E eu vou colocar dois aqui. Vamos ver se muda algum resultado. Ele já ficou mais concentrado, tá vendo? Ele não ficou totalmente é, com a borda grossa, tá? Ele ficou contida. Ele meio que dividiu a borda de dentro e de fora, beleza? Beleza. Agora aqui a gente vai inserir mais uma opção muito interessante, tá? Chamada Highlight Color. Tudo que tem a ver com aquela cor da linha, aquela linha que fica aparecendo para nós, se chama highlight, tá? São os highlights que fazem aquilo aparecer para nós. Digamos que eu queira fazer algo do tipo anime, por exemplo, tá? Uma calculadora do estilo anime, tá? Como se fosse uma borda pintada ao redor das coisas, né? A gente consegue fazer isso com os highlights. Aqui no Tkinter é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente tem o seguinte código para fazer isso, tá? Existem três highlights: o highlight color principal, o highlight background e o highlight que é o tamanho desse detalhamento da cor ou da borda com cor, beleza? A gente pode estar fazendo. Vamos estar aplicando aqui primeiro o highlight color e eu vou inserir uma cor escura aqui, tá? Totalmente escura. Beleza, vamos executar aqui, vamos ver se o que houve. A princípio não houve nada, beleza? Mas tá tranquilo. O highlight ele só é gerado depois que a gente coloca o mouse, que ele cria o foco em cima do campo de texto, como vocês viram ali, a princípio. Bom, o segundo agora então, highlight background. Esse aqui eu já vou colocar um pouquinho mais claro, tá? Para dar um degradê, digamos. 23, 23, 23. Vamos ver como é que o que vai rolar aqui. Ó, reparem que ele tornou o preto fixo agora, tá? Com esse highlight background, ok? Só para vocês terem uma noção, eu vou tirar novamente. Oh,
Tá, eu vou tirar novamente aqui o background. Pra vocês verem como é que fica agora, ó. Tá, ele tá sem a marcação preta, ou seja, sem a borda preta. Definição de borda. Então, pelo que eu vi, então, esse aqui seria o principal. Esse aqui vem por primeiro. Esse aqui por segundo. E agora, por último, vem o tamanho, que é a espessura dessa borda, basicamente, né? O highlight é highlight thickness. Beleza? E aqui, então, vai vir a cereja do bolo, basicamente. Poderia dizer assim, que é o que vai dar um impacto. Que vai dar impacto no nosso display. Vou colocar 5. Vou executar o código e pão. Tornou algo bem mais chocante aqui para nós, ó. Beleza? Realmente ficou algo meio que de anime. A gente pode, se quiser, reduzir aqui também, ó. Opa, vamos executar aqui novamente aqui. Ó, tá? Ficou mais controlado aqui. Tá. Eu vou... Pelo que eu entendi ali, pessoal, foi o seguinte aqui, ó. O highlight color é quando a gente clica. Tá? O highlight color é quando a gente clica em cima do visor. Ele mostra a borda. O highlight background é quando a gente executa o programa, ele já abre no highlight background. E esse highlight thickness aqui é a espessura então da borda do highlight. Beleza? Bom, aqui eu vou deixar no 5. Aqui eu vou deixar no 23, 23. E aqui eu vou deixar C4, C4, C4. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Beleza, C4, C4. Cliquei em cima. Aí ele ficou com uma bordinha toda preta. Digamos que eu queira o tal lá do... Vamos ver se tem purple, né? Vamos explorar aqui. Porque eu não explorei tudo, né? Nem tem como. Beleza? Ah, aqui eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Colocar E7, 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 que é um branco, mas não tão branco assim. Beleza, vamos lá. Beleza? Agora vocês sim conseguiram entender mais ou menos como é que funciona. Background tá branquinho. E quando eu fui, foquei no campo do visor, ele ficou roxo. Beleza? Isso aí. Bom, aqui eu não quero isso aqui não. Eu quero... Isso aqui é um trabalho pra quem gosta de cor, né? Eu não... Pra mim, as cores ali já estão mais do que bom assim, basicamente, né? Pra mim. Beleza? Vou deixar no sim aqui também. Basicamente seria isso aqui. Ou simplesmente eu posso colocar no 1 aqui.
Bom, agora eu não sei se fica legal, se não fica legal aqui. Enfim, eu vou tirar a borda aqui. Vou deixar só o highlight color da mesma cor que o background. O thickness aqui também vou tirar, tá? Eu mostrei como é que a gente pode estar fazendo aí, né? Vocês podem fazer da forma de vocês. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Aí. Eu acho que assim fica mais controlado aqui. Não fica muito agressivo, basicamente. Beleza? Qualquer coisa a gente volta para aquela outra função, tá? Bom, a gente entre as bordas aqui, a gente tem como definir estilos de borda, tá? A gente usa vários estilos de borda aqui, tá? A gente tem um campo chamado Relief, tá? E a gente aqui tem várias opções de borda, tá? A gente tem Solid, Sucane, Ridge, Raised, Groove, tá? O mais comum aqui pra gente aqui é o Flat, que deixa o campo como se fosse uma caixa mesmo que a gente conhece, né? Como é, text box, o TXT box, input box, tipo lá do input text, tipo do HTML, tá? Mais ou menos. Vamos ver como é que ela ficou. Ela fica bem lisa, ó. Ela fica sem borda basicamente, ok? Isso aí. Se se vocês viram que ficou meio muito muito clarinho, vocês também podem aqui, claro, né, querer talvez experimentar alguma coisa ali, botar um highlight color ali, diferenciado, né? Ó, já meio que muda basicamente, né, a situação aqui. Aqui eu creio, deixa eu ver, era Red, RGB, né? Aqui posso deixar 0. Aqui eu posso deixar 13. E aqui eu posso deixar C2. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Ó. Agora ficou mais controlado aqui, parece um desenho de caneta. Meio esquisito. Ele tá ali assim, cliquei, ele ficou estilo uma caneta ali muito louca. Beleza, aqui, deixa eu ver como é que iria ficar se eu colocasse 0, 0. Bom, ficaria da mesma forma aqui. Enfim. Tá, eu vou deixar nesse estilo aqui. Tá, eu vou colocar também no highlight background. Tá, mesmo estilo. Ou posso colocar aqui um D, talvez. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ficou claro? Ficou mais escuro. Nem dá pra perceber tanto. Beleza, vou colocar aqui um thickness. Vamos ver se agora vai fazer sentido aqui o highlight thickness, né? Botar um 2 aqui. Tá, beleza, eu vou deixar assim, tá? Deixar assim, eu acho que ficou um pouco mais legal aqui. Vou deixar assim mesmo. Beleza. Então vocês viram aí a forma de editar aqui as bordas, né? O estilo de borda. Continuando aqui, então, a gente vai
vai fazer o seguinte agora aqui, tá? A gente tem um campo de texto e a gente consegue digitar nesse texto, tá? Isso não é legal, porque quando a gente tiver o botão aqui, a gente vai querer digitar como se fosse uma tecla de atalho. Então vai ter botão 1, vai ter botão 2, vai ter botão 3, né? E conforme a gente vai digitando, a gente vai querer que apareça aqui o número, conforme a gente está digitando nos botões, tá? Cada tecla a gente vai vincular a cada botão aqui no dígito. Então, quando a gente digitar 1, a gente vai estar clicando no botão, não com o mouse, mas com o teclado, tá? Um numpad. Quando a gente apertar 1 do numpad, a gente vai estar automaticamente clicando no botão, e aí sim vai estar aparecendo 1 aqui, tá? Adicionando 1 para nós. E assim sucessivamente. Porém, a gente não vai ter essa situação aqui, por exemplo, ó, C cedilha, A, S, D, H, beleza? Para evitar isso, de a gente vir aqui, fazer uma conta e vir aqui e digitar, avacalhar a conta, a gente pode bloquear essa tela, tá? Só para receber informação e não para a gente editar ela. Essa classe que a gente construiu aqui, né, que a gente inseriu a entry, ela possui um campo muito interessante, tá? Chamado state, que vai lidar com o estado desse campo. Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode dizer que esse estado desse campo, state, ele vai ser Ctrl barra, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir aqui de novo, tá? Eu digitei o campo que já existe lá na classe entry. Vou atribuir para ela um valor. Para mim ver as opções que esse campo possui, eu posso apertar o Ctrl aqui no VS Code, Ctrl e o espaço do teclado, tá? Aí ele vai aparecer para nós aqui, ó, as opções existentes, tá, desse campo, que nesse caso aqui são desabilitado, a gente pode desabilitar o campo. Então isso aqui serve para se vocês estão com um botão, quer começar com aquele botão desabilitado, por exemplo, dá para fazer, né? Normal e somente leitura. Nesse nosso caso aqui do display, a gente vai querer somente leitura, beleza? Então vou selecionar somente leitura. Agora a gente precisa setar uma última informação, porque tem um bugzinho quando a gente torna o visor somente leitura, que quando a gente está digitando lá um número ou fazendo nossa conta, ele simplesmente troca a cor do visor, tá? Ele troca a cor do visor por uma cor padrão do tema. Para evitar isso, a gente vai digitar o seguinte, vai inserir mais um campinho, mais um campo aqui e último, tá? Muito importante inserir esse campo, que é o campo somente leitura de background, ou seja, a gente vai inserir um background, cola para quando esse campo tiver em somente leitura, tá? Ou seja, ele vai começar em leitura, tá? Somente leitura. Só que esse campo somente leitura, ele vai ter uma cor específica. Depois, quando tem um foco em cima desse campo, ele vai ter outra cor específica, que é a cor que a gente selecionou aqui. Beleza? É meio esquisita essa parte. Confesso que eu achei bem esquisito. Mas é assim que funciona. Então eu vou estar colocando a mesma cor do display, para não ter diferença nenhuma, tá? Da cor ali do display. Do início para quando a gente começa a fazer os cálculos. Que é o Cyan, né? Como a gente havia mencionado anteriormente. Beleza? Isso aí. Tudo pronto. Agora vamos ver como é que ficou a nossa calculadorazinha por enquanto. Vou executar novamente o main.py. E agora eu não consigo, tá? Mais editar mais nada aqui, mais inserir mais nada, ó. Eu tô
tô digitando aqui, ó, ele não consegue inserir mais nada aqui, beleza? Nem se eu clicar muitas vezes aqui. É isso então que o campo state faz, tá? Ele não deixa mais inserir mais nada aqui dentro desse campo. Ele só vai permitir inserir quando a gente fizer as funções dos botões aqui, para quando a gente clicar no pad, ele aí sim é que ele começa a se inserir aqui para nós, beleza? Bom, com isso aí então a gente implementou por enquanto um visor aqui, ele não está funcional ainda, beleza? A gente, deixa eu ver aqui, a gente pode, a gente já pode fazer algumas coisinhas aqui, tá? Para deixar bem claro o que a gente quer. Quando a gente iniciar a calculadora, a gente pode deixar já o cursor focado aqui dentro, basicamente, com o valor 0, tá? Já a calculadora vai iniciar num valor 0, né? Para a gente começar a calcular, fazer algum cálculo, beleza? Para fazer isso, a gente vem aqui logo abaixo aqui do campo onde a gente posiciona o display e vamos definir umas duas funções aqui, tá? Que fazem parte da classe entry, tá? A gente está armazenando a classe entry na variável display calculadora, então vamos usar a variável display calculadora. Então self ponto display calculadora ponto. Primeiro eu preciso focar no campo, tá? O meu cursor ali, basicamente. Então set, a gente vai setar então um focus dentro da minha caixinha de texto, basicamente, tá? Vamos ver se o que vai rolar aqui. Aparentemente não aconteceu nada. Não tem problema nenhum. Porque está em modo leitura, certo? Mas eu vou setar agora o texto. Texto variado. Esse mesmo texto variado que esse campo entry aqui me permite pôr aqui um texto que vai ficar variando. Nesse caso vai ficar variando o valor lá dentro. É como se fosse esse campo text variável aqui seria como se fosse um texto na Godot Engine onde a gente fica diminuindo a nossa vida na interface do usuário, beleza? Então vai ter lá o ícone da vida, vai ter a quantidade de vida, seja em barra, seja em número, e conforme o dano que a gente vai recebendo, a vida vai diminuindo, beleza? Bom, isso aqui no Python, ele é um texto variado, tá? Variável, basicamente, né? No Tkinter, isso, isso é de fato usado, tá? Um texto que fica variando, então a gente usa essa nomenclatura aqui, tá? Text variable vai receber uma variável de um texto variado. E essa variável aqui recebe o tipo de string var, né? Que uma string que fica variando. Basicamente seria isso. Logo abaixo do receber o foco, então ele vai receber o foco a princípio e agora é para setar, então self ponto texto variado. Vou setar com set, que é uma função de configuração. Vou configurar aqui o número 0. Lembrando que ele lê string, ó. Tá, o valor, princípio, é uma string que está aqui dentro.
Vamos ver o que acontece agora. Vamos executar o Python main. E pronto. Aqui a gente já começa então com um 0 aqui dentro do nosso display. Tá? Já está com as configurações tudo certo. Tá, a fonte está Arial. Está posicionada à direita. Beleza? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele inicia. Ele seta um foco. Ele foca já no display. Ele começa focando no display. E ao mesmo tempo ele já seta um valor lá dentro. Como essa variável a gente consegue adicionar valores nela, ela está sendo automaticamente setada pela variável reservada aqui da classe entry, tá? Ou seja, da caixa de entrada. Tá? A caixa de entrada possui uma variável text variable que está recebendo então qualquer valor que eu colocar aqui nessa caixinha para ela, tá? Logo no início, que é o que está acontecendo aqui, beleza? Tendo então esse resultado que a gente viu agora há pouco. Beleza? Bom, com isso eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque tem bastante explicação, muita explicação, né? Não tem como vocês aprender e pegar tudo, mas enfim, a gente não precisa saber tudo, a gente só precisa saber como fazer e aí depois a gente vai atrás da solução, beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai estar continuando. Então no próximo vídeo eu acho que a gente vai partir para os botões, para fazer os botões lá embaixo lá da calculadora. Beleza? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui.